Espera aí, deixa eu só iniciar a gravação, já volto a falar. Beleza. Então, a B2 ela vale 2.000 pontos. Para aprovação, né? O mínimo são 6.000 pontos, o total, sendo que 1.500 tem que ser em avaliações. Então, mesmo quem tirou aí uma nota boa na B1, chegou a 1.000 pontos, precisa garantir pelo menos 500 pontos na B2. O formato de aplicação vai ser o mesmo, então vai ser via Forms, né? Então, vamos ter lá questões de múltipla escolha e vai ter uma questão aberta aí para vocês responderem, certo? Qual que é o conteúdo que eu vou cobrar aí na prova? Então, vai cair probabilidade. Todas as probabilidades? Não, tá? A partir de qual, né, probabilidade que vai cair? Então, vai cair quando a gente utiliza o conectivo OU, né, o que a gente chama lá de união de eventos. Então, qual que é a fórmula aí? Só para a gente recordar a fórmula. Quem lembra aí? Qual que é a fórmula? Quem lembra? Qual que é o sinal que eu utilizo lá, gente? Quando eu utilizo o ou em probabilidade? Probabilidade de A, união B, vai ser o quê? A sobre U mais B sobre U vezes, menos A, vou chamar de intersecção aqui, esse sinal porque não tem aqui, intersecção B dividido por U. Tudo isso aqui, né, gente, vai ser multiplicado, aí o resultado final você multiplica por 100 para dar em porcentagem. Então, a fórmula aí da união de eventos é essa, A sobre U mais B sobre U, menos A intersecção B, dividido por U, vezes 100. É tranquila também, a gente trabalhou bastante essa fórmula. Então, essa vai estar presente lá. E a gente vai trabalhar também com o conectivo E. Então, eventos independentes com ou sem reposição, que foi a última matéria lá que a gente trabalhou. Ao tirar lá uma bola do baú, sem reposição, qual a probabilidade de sair tal? E ao tirar o B, né, o segundo evento, qual que é a probabilidade? Então, qual que é a fórmula aí? A gente vai colocar sempre assim, né? Probabilidade. Vou chamar aqui. Vamos pegar o exemplo da bola. Bola 1 dividido barra bola 2. E aí a gente tem a possibilidade, gente, de tirar uma ou duas, 10 bolas aí. Lembrando, o que vai diferenciar aí? Quem que me lembra? Quando eu trabalho com reposição ou sem reposição, o que muda aí, gente? Quem que me fala? Com reposição, o item retirado volta para o conjunto universo. Sem reposição, o item é subtraído do conjunto universo. É isso aí. Então, diferente lá da outra fórmula de probabilidade, que nunca tem essa alteração, porque eu estou trabalhando com o ou, é diferente, né, do conectivo E lá em probabilidade, porque o ou eu trabalho, o E eu trabalho com ou sem reposição. E aí, quando eu estou trabalhando com E, eu tenho alteração no conjunto universo, né? Se ela vai voltar pro baú ou a rifa, enfim, depende do exemplo. Se é com reposição,
não tem alteração no conjunto universo, e se for sem reposição, tem a subtração daquele elemento retirado do conjunto universo. Qual que é a fórmula? Vai ser muito semelhante, né? Então, é A sobre U mais B sobre... Mais não, né, gente? Vezes B sobre U vezes 100, o valor que a gente tiver aí. Importante, né? Aqui eu estou colocando a fórmula simples, né? Com 2 retiradas, mas poderia ter 3, 4, 10 retiradas, que aí a gente ia ter uma noção de quanto seria. Pessoal, na parte de probabilidade, as duas fórmulas que serão contempladas são essas duas. Alguém tem alguma dúvida nessa parte da matéria? Não? Não? Beleza. Próximo elemento aí, então. Próxima matéria que vai cair são sistemas lineares. E aí, em sistemas lineares, tem a parte teórica, que é importante citar, que vai estar lá presente. Então, essa parte de sistemas lineares representa o quê, né? Por que a gente estuda sistemas lineares? Porque quando a gente vai trabalhar com algoritmo, que vai mexer com cores, na formulação do algoritmo, uma forma de organização desses dados é por meio matricial, que nada mais é que um sistema linear. Então, quando a gente trabalha com interpolação de cores, quando a gente vai entrar com múltiplas entradas de dados, né? É a mesma coisa, então, banco de dados. Então, vou colocar aqui múltiplas entradas de dados. Então, a gente utiliza também uma forma de organização. E também vetores, na parte de vetores. Então, quando eu vou trabalhar com programas que mexem com 3D e assim vai, para organizar e para dimensionar, né, a gente utiliza vetores. E para isso, os vetores sempre são representados de maneira aí, por forma de sistemas lineares e por matrizes. Então, são os 3 elementos. Importante saber. Importante, né? O método que a gente utilizou lá para sistemas lineares, eu sei que vocês aprenderam também escalonamento, legal, porque dá para aplicar, não dá para... Na prova, efetivamente, não vai dar para ver qual foi o método que você utilizou, então é tranquilo. O que a gente aprendeu foi o método de Cramer, que é basicamente o quê, né, gente? Relembrando lá, ele trabalha com algumas fórmulas. E lá no método de Cramer, a gente vai trabalhar com cálculo de determinante, que é o determinante principal. Vou chamar aqui, né? A gente utilizou ao longo do semestre aí DP, determinante principal. O cálculo de determinante de x, então, dx. O cálculo de determinante de y, dy. E o cálculo de determinante de z, que a gente vai chamar de dz. Para fazer o cálculo, a gente utiliza 2 elementos, né, que é a multiplicação. Das diagonais, então, multiplicação das diagonais principais e diagonais secundárias, certo? Então, independente do determinante que a gente vai utilizar aí,
Todos são por meio da multiplicação das diagonais, 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Muito bem. Seguindo aí, depois que eu calculei os determinantes, né, por meio dessa multiplicação, a gente utiliza uma fórmula. Então, para chegar no valor de x, eu vou fazer lá determinante de x dividido por determinante principal. O de y vai ser aí determinante de y dividido por determinante principal. E o de z determinante de z dividido por determinante principal. Certo? Dividindo aqui, você vai chegar no valor esperado aí de cada variável. Tranquilo, gente? Sim ou não? Sim. Suave, né? Show de bola. E aí a gente vai para o último elemento aí da prova, que é a tabela verdade. Então, dentro da tabela verdade, a gente aprendeu, né, os 4 principais conectivos, que são eles. Então, vamos lá. Conectivo E, o conectivo OU, conectivo C, então, que vai ser esse daqui. E por último, penúltimo, digamos assim, C, somente C. E aí, a negação aí de uma ou mais proposições, que tem 2 formas de representação, que é o tio, né? A gente trabalhou com o tio, mas também pode ser a quina da mesa, como é apresentado lá no ambiente de vocês. Certo? Algumas regrinhas para a gente recordar aí, que é importante. Então, vamos lá. Aqui no conectivo E, quando vai ser falso, gente? Quando uma das opções forem falsas. Isso aí. Quando uma das proposições forem falsas, quando uma das proposições for falsa, será falso. Porque o conectivo ou, ele junta as duas, né? Então, para ser verdadeiro, as duas têm que ser verdadeiras. O conectivo ou, gente, quando que vai ser falso? Quando as duas forem falsas. Quando duas ou mais, eu vou colocar 2 ou mais, por quê? Dentro do nosso programa, a gente trabalhou apenas com 2 proposições, mas se aparecer 3 proposições, é a mesma lógica, certo? Então, quando 2 ou mais proposições forem falsas, será falsa. Certo? E aí a C, então, quando que vai ser falso, gente? Aqui. Quando o antecessor de uma proposição falsa for verdadeira. Como é? Se for a primeira verdadeira e a segunda falsa, é falso. É isso aí. Então, quando a segunda proposição for falsa, será falsa.
Lembrando que essa daqui é uma condicional, certo? Isso quer dizer o quê? Somente essa condição para ser falsa. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa, vai ser falsa. Se for ao contrário, não faz diferença. Se a primeira for falsa e a segunda verdadeira, será verdadeira. A penúltima aí, C somente C, como é que vai ser? Só vai ser verdadeira quando as duas forem verdadeiras ou falsas. Beleza. Deixa eu admitir que tem uma pessoa chegando aqui. Então, só vai ser verdadeira. Vou colocar diferente. Vou seguir o padrão do falso. Só vai ser falso quando as proposições tiverem valores distintos. Isso quer dizer o quê? É aquilo que o amigo falou ali. Se uma proposição for verdadeira e falsa, a outra segunda falsa vai ser falsa. Se a primeira for falsa e a segunda verdadeira, vai ser falso também. Quando vai ser verdadeiro nesse caso? Quando as duas proposições possuírem os mesmos valores lógicos. Então, verdadeira, verdadeira vai ser verdadeiro. Falso, falso vai ser falso. Certo? A negação, esse conectivo, ele inverte o valor da proposição. Ou seja, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho P. P é uma proposição verdadeira. Eu tenho Q, que é uma proposição falsa. Se eu fizer assim, vou colocar aqui exemplo. P e não Q, vai ser verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Falso? Falso não, verdadeiro, perdão. Verdadeiro. Por que verdadeiro? Vamos ver a regra aqui, ó. Quando uma das proposições for falso, será falso. Aqui eu tenho uma proposição verdadeira, a segunda é falsa, porém eu coloquei um não, ela passa a ser verdadeira, então inverteu, né, o sentido. Por isso que ela é verdadeira, certo? O que vai cair na prova é até aqui. Então, essa é a parte, né, o conteúdo da prova aí. Para a gente encerrar, a gente exercitou menos, né, essa questão da tabela verdade com todos os conectivos. Eu vou passar mais um exercício sobre tabela verdade, com algumas proposições, aí você vai colocar lá verdadeiro ou falso, ou coisa do tipo. Depois a gente corrige, aí eu vou fazer um plantãozinho de dúvida. Então, assim, a gente vai fazer rapidinho aí o exercício, para sobrar um prazo a mais aí para eu tirar dúvida para quem está com dúvida. Então, vamos lá. Exercícios. De probabilidade eu não vou passar exercício, porque a semana passada a gente até fez atividade, a gente revisou de certa forma. De Kramer também a gente trabalhou 2 aulas, então tá tranquilo. Só da tabela verdade com todos os conectivos que a gente teve apenas aí uma aula. Então, considere as proposições. Então, que na próxima semana será prova. R. Na próxima semana teremos aula normal. T. O mínimo de pontos
para aprovação nas disciplinas são 1.500 pontos. O para aprovação nas disciplinas, o mínimo de pontuação são 6.000. Classifique as proposições compostas em verdadeiro ou falso. Então, vamos colocar aqui. Q, I, R, Q, I, T, Q, ou T, Q, C, somente C, U, R, C, somente C, T, Q, C, então, C, então, C, então, T, não, R, C, então, T, R, C, então, U. T, E, não, U. Essas daqui.
10 minutinhos para a gente fazer aí. E aí a gente corrige direitinho aí, tá? Tranquilo, gente? Tranquilo. Aí a gente corrige, tá? Bem tranquilo, não é demorado. É só não esquecer aí das regras. A gente já volta para corrigir. Agora são 8 horas. 8h10, dá tempo de corrigir tranquilamente. Aí depois a gente dá seguimento aí. Beleza?
Bora corrigir, pessoal? Bora lá? Bora. Então, vamos lá. Bora lá. Então, vamos lá. Para a gente responder aqui, vamos definir as proposições. Então, na próxima semana será prova, é uma proposição verdadeira. Na próxima semana teremos aula normal, proposição falsa. O mínimo de pontos para aprovação nas disciplinas são 1.500 pontos. Falsa. E aqui, para aprovação nas disciplinas, o mínimo de pontuação são 6.000 pontos. Verdadeira. Beleza. Aí a gente já consegue aqui estabelecer. Q, E, R. É verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Certo? Porque eu estou utilizando o conectivo E aí. Q, E, T. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Q, E ou T. Verdadeiro. Verdadeiro. Q, C, então, U. Falso. Falso. Q, C, então, Verdadeiro. verdadeiro. C, então, U, verdadeiro. R, C, somente C, T. Verdadeiro. Verdadeiro. Q, C, então, T. Agora sim é falso. Falso. Opa. Falso. Negando R, então se eu estou negando, passa a ser verdadeiro, certo? Sim. C, então, T. Falso. Falso. Aqui, quando a negação está entre parênteses, né? E é antes das duas aí, é verdadeiro ou é falso? Falso. Então eu nego, né? Tô negando as duas, né? Então o R é o que aqui? Falso, passa a ser verdadeiro. O é verdadeiro, passa a ser falso. Fica C, então, vai ficar verdadeiro e falso, que vai ser falso. E o último, TE, o T é falso, não tá negando o U, passa a ser falso. Vai ser falso, falso, que vai ser Falso. falso. Certo? Dúvidas aí, gente? Não? Tranquilo? Tranquilo, né? Eu vou salvar esse conteúdo aqui para vocês. Deixa eu já salvar, fazer isso. Vou mandar para vocês. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu arrumar aqui. Teórica, matemática, computacional, revisão. B2. Vou encaminhar para vocês, espera só um pouquinho.
Peraí, Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí que queria sanar? Todo mundo chegou a dar uma olhada lá no campo de notas, lá, viu se está tudo certinho, lá da B2. Alguém tá com alguma dúvida, quer compartilhar? Hoje é o momento, porque hoje praticamente é a nossa última aula. Na semana que vem será a prova, então vai ser naquele esquema, né? A gente vai compartilhar o link, vai ficar disponível aí por 23 horas, então no mesmo padrão aí da última vez. E aí é isso. Então, se alguém tiver dúvidas aí, a hora é agora de tirar. Fiquem à vontade aí, fica à vontade aí. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa aí? Sim ou não? Não. O pessoal não tá Tá de boa, professor. Pode falar, David. Não, tá de boa. Acho que dá para passar de boa. Tá tranquilo, né? Acho que sim. Suave, então. Gente, eu mandei para vocês a revisão da aula de hoje. Felizmente a gente conseguiu aí cumprir o cronograma da matéria. Então tudo que foi estar lá no AVA foi dado. Fora isso, a gente trabalhou outros assuntos que eram importantes para a lógica e para vocês aí também. Então a gente foi além do conteúdo. Então, antes da gente encerrar, queria agradecer a vocês aí pelo semestre. Foi um semestre meio atípico, né? Devido a esse momento que a gente está vivendo. Mas vocês aí se adaptaram, a gente se adaptou também. Vocês tiveram paciência em testes aí de métodos e formas de ensino. E no final deu tudo certo. Então, querendo agradecer vocês aí pelo semestre, por tudo aí. E qualquer dúvida, qualquer problema, estamos aí à disposição. Eu vou deixar um espaço, agora são 8h40, né? Então, eu vou ficar por aqui, eu não vou desconectar. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, essa é a hora. Quiser Professor, pode falar, David. a prova da sua matéria vai ser que dia? Vai ser na próxima terça-feira. Na terça mesmo. Na terça mesmo. Beleza. Tá bom? Beleza. E aí vai ser naquele mesmo esquema. E mais uma coisa, gente, vamos tentar utilizar, certo? A gente limpa o dia, mas por uma questão de logística, correção, e quanto antes corrigir melhor para que vocês vejam também, se vai precisar fazer exame ou coisa do tipo. Vamos tentar centralizar para fazer a prova no período da aula, que aí fica mais tranquilo para todo mundo, tá? Certo, gente? Então é isso. Certo. Beleza. Obrigado pela atenção de todos aí, valeu pelo semestre. Estou por aqui, quando precisarem, eu vou ficar conectado. Se quiser dar uma olhada nos exercícios, voltar aqui para tirar alguma dúvida, só dizer. Se não, está dispensado. Por hoje é só, mas eu vou ficar aqui conectado. Fechado? Beleza, professor. Boa noite. Boa noite, gente. Valeu. Obrigadão aí.